Maria precisa comprar piso para o seu apartamento, cuja planta baixa pode ser vista na figura. Tá aqui a figura. Devido aos recortes necessários para a colocação do piso, o mestre de obras solicitou 10% a mais da metragem total do apartamento. De acordo com as instruções do mestre de obras, Maria deve comprar aproximadamente. Temos aqui as opções. Quantos metros quadrados de piso Maria deve comprar, né? Galera, eu peguei essa figura e eu desenhei ela aqui, ó, em azul, certo? Essa parte em laranja é simplesmente o que falta para essa figura aqui como um todo ser um retângulo, né? Vocês estão vendo que eu rabisquei aqui, ó, é porque eu passei um pouquinho a linha aqui, mas imaginem que não tem essa parte aqui, ó. Nós vamos ter exatamente um retângulo, né, galera? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo da área em azul. Para isso, nós vamos calcular essa área aqui como um todo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo aqui, ó. Nós temos que esse ângulo aqui é 135 graus. Então, se a gente pegar aqui esse ângulo daqui de dentro, ó, como nós completamos uma meia volta aqui, ó, nós temos meia volta é 180 graus. Se aqui já tem 135, quanto falta aqui para a gente completar a meia volta, os 180 graus? Faltam exatamente 45 graus, né, galera? Assim, então, nós temos aqui ó, 90 graus, já que aqui é o encontro dos dois lados desse retângulo. Então, o encontro dos lados do retângulo forma um ângulo de 90. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se aqui nós temos 90, aqui nós temos 45. Quantos graus, melhor dizendo, nós temos aqui, galera? Muito simples. 90 mais 45 é 135 graus, né? 135 graus para 180, faltam quantos graus? 45, né? Então, aqui nós temos 45 graus também. Opa, nós temos um triângulo cujo dois ângulos desse triângulo são congruentes, têm a mesma medida. Como aqui é 45 graus e aqui é 45 graus, isso significa que esse lado tem a mesma medida desse lado. Se esse lado é x, esse lado aqui desse triângulo é x também, certo, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular quem é x, ó, por meio de razões trigonométricas. Nós sabemos que o seno de um ângulo alfa qualquer é o cateto oposto pela hipotenusa. Substituindo um ângulo aqui ó, por 45 graus, vamos pegar esse 45 graus aqui. Seno de 45 graus é igual a o cateto oposto a esse ângulo de 45 graus aqui, ó, que é x, né? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, galera, é essa medida aqui, ó, é 2,1. Então, dividido para 2,1. Quanto que é o seno de 45 graus? Galera, vocês têm que ter em mente a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Se você não lembra, coloca aí no Google, tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. O seno de 45 graus, ou você pode fazer isso na calculadora também. Só que na calculadora vai te dar o resultado em decimal, né? O seno de 45 graus, galera, é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, eu igualo aqui a raiz de 2 sobre 2. Quem é x? Vamos isolar x para a gente descobrir. X é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes esse 2,1 que estava dividindo, passou multiplicando, né? Então, com o auxílio da calculadora aqui, vou fazer esse cálculo. Raiz de 2 dividido para 2, nós temos 0,7, esse número irracional aqui. Isso vezes 2,1, nós vamos ter 1,48, que arredondando para uma casa decimal, ó, o número que vem depois do 4 é maior que 5 ou igual a 5? O número que vem depois do 4 é 8, né? Então, é maior do que 5. Então, a gente soma uma unidade não, soma 1, melhor dizendo, né? O 4. 4 mais 1 é 5, né? Então, a gente vai ficar aqui com o valor aqui de x, 1,5. Então, x é aproximadamente 1,5 metros, certo? Vou colocar aqui, ó, x é igual
a 1,5 metros. Isso aqui é um valor aproximado, lembrando, nós arredondamos, certo? Essa ideia aqui que eu fiz de somar 1 é arredondamento, certo, galera? Então, x é 1,5 metros. Então, nós temos os lados desse triângulo aqui, todos os lados. Então, nós podemos, agora sim, calcular a área desse triângulo aqui. Galera, só lembrando vocês, ó, vamos fazer assim, ó. Essa área aqui vai ser A1, essa área aqui vai ser A2 e essa área aqui vai ser A3. Então, primeiramente, quem é A3? A3, a área da figura 3, é uma forma da gente calcular essa área aqui é o seguinte: lado vezes lado dividido por 2. Os lados são iguais, né? É 1,5 os dois lados, então 1,5 vezes 1,5, isso aqui dividido por 2. Fazendo aqui na calculadora, nós vamos ter o seguinte: 1,5 vezes 1,5, isso aqui dividido por 2, é 1,1. Esquecendo aqui o valor depois do 1, né? Só lembrando vocês, por arredondamento, o valor que vem depois do 1 é maior que 5 ou igual a 5. É o 2, né? O 2 é menor que 5. Então, a gente não soma 1 aqui no 1, certo? A gente só deixa 1,1 mesmo. É 1,1 metros quadrados, né? Nós estamos falando de área. Então, A3 é 1,1 metros quadrados. Vamos guardar essa informação. Vamos calcular agora A2. Galera, A2, nós podemos... É bem fácil essa. Eu vou fazer até aqui, ó. Vou fazer assim. A2 é a área de um quadrado, ó. Lado 1 metro, lado 1 metro. Todos os lados dessa figura aqui, ó, é 1 metro, né? 1 metro. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, né? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, 1 metro quadrado. A área A2, que a gente chamou de A2, é 1 metro quadrado. Vamos calcular A1 agora, galera. A1, nós vamos pensar da seguinte forma aqui, ó. Vejam só. Daqui até aqui, nós temos 1 metro. Então, o lado aqui de A1 é 1 metro. Um dos lados, né? Aqui é 1 metro, aqui é 1 metro. Agora, basta nós descobrirmos qual o comprimento desse lado aqui de A1. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo que essa figura aqui como um todo é um retângulo, né? Esse lado aqui de cima tem a mesma medida desse lado aqui de baixo. E esse lado aqui da esquerda tem a mesma medida desse lado aqui da direita. Como é que eu sei disso? Por uma das propriedades do retângulo. Lados opostos têm mesmo comprimento, melhor dizendo. Então, vamos descobrir aqui qual é esse lado. Descobrindo qual é a medida desse lado, nós descobrimos a medida desse lado, não é isso? A medida desse lado é x mais 3,5 mais 1. X, a gente já calculou, é 1,5. Então, 1,5 mais 3,5 mais 1 metro, nós vamos ter aqui, ó, 1,5 mais 3,5 é 5, mais 1 é 6. Então, esse lado aqui todo mede 6. Então, com certeza, esse lado todo aqui mede 6. Porém, nós já temos 2,5. 6 menos 2,5, nós vamos ter aqui, ó, essa medida aqui sendo exatamente 3,5, né? Se você somar 2,5 mais 3,5, vai dar exatamente os 6 metros aqui desse lado, né? Que esses dois lados têm, ok? Então, descobrimos os lados desse retângulo aqui. Um é 3,5 e o outro é 1. Então, vamos calcular a área desse retângulo. A área de um retângulo é bem simples também, galera. A1, né? Essa área ali. A área do retângulo é o seguinte. Lado vezes lado. Acabou. Você calcula. Então, 1 vezes 3,5. 1 vezes 3,5 é 3,5, né? Isso aqui é em metros quadrados. Então, A1 é 3,5 metros quadrados.
Então, calculamos A1, A2 e A3. Basta agora nós calcularmos a área desse retângulo aqui. E aí a gente tira A1, A2 e A3. E nós vamos ficar apenas com a área que nós queremos, né? A área desse retângulo aqui como um todo é bem simples também da gente calcular. A gente já descobriu que esse lado aqui é 6. Né? Vou fazer assim. Esse lado aqui, ó, ele mede 6 metros. 6 metros. Quanto que mede esse lado aqui? Se nós descobrirmos, nós conseguimos calcular a área desse retângulo aqui. Esse lado aqui mede 1 mais 4,5 mais x. Lembrando vocês que x é 1,5. Então, 1,5 mais 4,5 é 6. 6 mais 1 é 7. Então, esse lado aqui mede 7 metros. Então, a área desse retângulo, galera, a área de um retângulo é lado vezes lados. Lado vezes lado. Então, vamos lá. A área do retângulo, vou colocar assim, AR, vai ser 6 vezes 7. 6 vezes 7 é 42. Isso aqui é em metros quadrados. Então, a área do retângulo é 42 metros quadrados. Então, para a gente calcular a área da figura que nós queremos, nós vamos pegar a área do retângulo e subtrair A1, A2 e A3. Então, pegando a área do retângulo, nós subtraímos A1, A2 e A3. Vamos fazer isso? AR é 42, menos A1, que é 3,5, menos A2, que é 1 metro, menos A3, que é 1,1 metro. Opa, deu um rabisco aqui, 1,1 metro. Então, a área que nós estamos procurando vai ser igual a... Vamos fazer isso aqui na calculadora também, para ter chance da gente errar, né? Vamos lá. Se a gente pegar aqui 42 menos 3,5 menos 1 menos 1,1, nós vamos ter exatamente 36,4. Então, a área da figura, ou melhor, a área dos pisos, vamos dizer assim, né? O total em metro quadrado de piso que tem que ser comprado é 36,4 metros quadrados. Porém, tem mais um detalhe na questão. O pedreiro, né? Isso. O mestre de obras, melhor dizendo, o mestre de obras solicitou 10% a mais da metragem total do apartamento. Galera, a metragem total tá aqui, ó, é 36,4. Agora nós temos que calcular quanto que é 10% de 36,4. Pois ele solicitou 10% a mais de 36,4, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, 10% de 36,4, nós vamos ter 10 vezes 36,4, que é 364. A gente fazer esse cálculo aqui, ó, essa multiplicação, nós pegamos essa vírgula e andamos para cá. Então, a gente fica com 364, né? Dividido para 100. 364 dividido para 100 é 3,64. Então, o mestre de obras, ele comprou, além da metragem total, 3,64. Como a gente está arredondando tudo para uma casa decimal, vamos ignorar esse 4 aqui do final. Vamos ficar apenas com 3,6, certo? Então, a metragem total, agora sim, vamos colocar assim, metragem total, MT, metragem total final, vamos dizer assim, que é após o aumento de 10%, vai ser 36,4 metros mais os 3,6, que representam os 10% a mais que ele comprou. Então, nós vamos ter 36,4 mais 3,6, isso aqui é exatamente 40. Isso aqui é em metros quadrados, né, galera? Então é isso, galera. Uma questão bem extensa. Olhando o gabarito aqui, o gabarito é a letra
C de casa, 40 metros quadrados. Então, o gabarito é a letra C de casa. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!